Através da nossa adoração, nós reconhecemos quais são os propósitos e os planos de Deus. Através da adoração, da palavra, da mensagem de domingo, Deus, Ele nos revela quais são os seus propósitos e os seus planos. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. E as promessas dele, Ele revela através da mensagem de domingo, do púlpito. E o propósito de Deus é que todas as pessoas sejam salvas e creiam em Jesus Cristo. E é por causa desse propósito que existe a igreja. Então, quando nós olhamos para países que não têm igreja, eles não conhecem Deus e não conhecem Jesus. Então, eles só têm duas opções: acreditar no verdadeiro Deus ou idolatrar deuses falsos. Então, por isso, nós precisamos levantar igrejas para que essas pessoas possam conhecer Jesus e crer no Deus verdadeiro. E esse é o propósito de porque Deus te escolheu. Então, a nossa igreja, ela está plantada aqui nesse bairro. Por exemplo, a igreja de Nagoya, antes de nós levantarmos essa igreja aqui, existia aqui próximo da igreja um local que era muitas coisas de idolatria. Eu gostaria que vocês fossem uma vez lá. E lá nesse templo existe muitos ídolos de Oni, demônios. Lá não tem ídolos Hotoke, mas tem ídolos com imagens de demônios. E eles colocam ali, pessoas vão para pedir pelos seus relacionamentos ou para proteção em acidentes. Mas quando você olha para as pessoas que estão indo ali nesse lugar, você vê que essas pessoas estão com problemas. Porque quanto mais você idolatra esses deuses, essas imagens, mais os demônios trabalham na sua vida. E se os demônios trabalham na tua vida, eles tiram a tua saúde, eles tiram as tuas finanças, eles entram dentro da tua casa e começam conflitos. Então, esses locais que tem muitos ídolos, muitas imagens de ídolos, geralmente tem muita pobreza, muitos problemas. Por exemplo, você já foi lá em Myanmar? Eles têm muitos ídolos e eles são muito pobres. É um país pobre. É um país que não tem paz. Hoje mesmo eles estão ainda em guerra dentro do próprio país. Por exemplo, a Camboja. Eles adoram uma imagem que é gigantesca. O Camboja também teve uma grande guerra. Lá teve também guerras de que os próprios povos matavam um ao outro. Eles começaram a matar o próprio povo deles. E, por exemplo, a Sri Lanka, que são
é um país budista. Quando você vai na Sri Lanka, existe um assento que é VIP, que é um assento que só os monges podem se sentar. Para você ver que realmente eles são um país muito budista. E eu estou me agendando para ir visitar a Sri Lanka, mas diz que está tão pobre que as pessoas não têm nem dinheiro para comprar gasolina. Então, se você idolatra essas imagens, a tua vida vai piorando, a tua saúde vai piorando. E a Bíblia, ela fala claramente isso. E só existe um único caminho para você ser liberto desses demônios. Só existe um Salvador, um solucionador, e ele é Jesus Cristo. As pessoas que estão endemoniadas, elas precisam de Jesus. Porque no momento em que essas pessoas, elas conhecem Jesus, esses demônios saem e o país, ele também é abençoado. Em Genebra. Eu não tô escutando japonês. Então, existia um local onde todos os irmãos tinham muitos presbíteros, e ali naquela cidade eles colocaram uma regra de que Genebra, né, no caso, as pessoas tinham que se reunir para oração. E hoje você vê que antigamente eles eram um país tão pobre, e hoje você vê que são países muito ricos, que são bem-sucedidos. Então, lá na Suíça, essas pessoas, elas não tinham, as empresas, né, não fluíam, então as pessoas não tinham emprego, eles eram muito pobres, eles realmente não tinham boas finanças, eles tinham que lutar para ir para outros países para poder ter uma vida digna. E então eles aceitaram a Jesus e todo o povo se tornou cristão. E quando você vê, eles são um dos países que a economia é lá em cima, são reconhecidos por todos os países. É um país bem sucedido. Você pode ver que até mesmo a WHO, ela está dentro da Genebra, né? É um país que realmente todos os países, eles colocam coisas importantes ali. Dentro da Ásia, um dos países que estão sendo mais bem-sucedidos é a Singapura. A Singapura é um país pequeno, porém 30% da população é cristã. E hoje a Singapura, dentro de todos os países, ele está em 5º lugar na economia. Eles são conhecidos como a Suíça da Ásia. Antigamente, quando eles eram idólatras, eles eram muito pobres. Era um país pobre. E vamos olhar para o Japão. O Japão está dentro de 2 problemas graves que só tem idosos e não tem nascido bebês. E as pessoas que hoje elas podem trabalhar, elas não conseguem trabalhar porque não conseguem sair de casa por problemas psicológicos.
Também temos um problema no Japão de 50 anos, que são pessoas que elas precisam ainda educar filhos, porque tem filhos muito depois da época. Então, existem muitos problemas aqui dentro do Japão. E eles vão lá e juntam as mãos na frente do templo, no jinja, mas a vida deles não tá indo pra frente, não tá dando certo. Por quê? Porque a idolatria, ela é algo que chama Satanás, que chama demônios. Os coreanos também, eles têm um pensamento assim. Eles se juntam, se reúnem em família, mas depois eles brigam. E essas famílias que fazem esse tipo de idolatria, elas têm conflitos. Os demônios, eles querem que a esposa brigue com o marido, os irmãos briguem um com o outro. Ele quer acabar, destruir com a família. E eles não sabem disso. Mas se nessa cidade existir uma igreja que possa pregar o evangelho, tudo isso pode mudar. Porque o evangelho ele pode transformar a tua casa, a tua família. Por isso, Nagoya também vai ser transformado. No dia 3, nós tivemos o dia do Setsubun, que é o dia de jogar feijão no Oni. E lá naquele templo não tinha muitas pessoas. Por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho, as trevas, elas não têm poder. O presbítero Onishi, ele orou no começo desse culto, ele orou repreendendo o diabo, e muitas igrejas não têm orado assim. Principalmente presbíteros que são médicos, doutores, eles não têm orado dessa forma. Sabe por quê? Porque ele conhece a ciência, a medicina, e ele pensa, não existe demônio. Mas dentro da família de um desses homens, teve uma pessoa que teve um problema e não tinha como ele solucionar. Ele não comia e ele podia morrer já, porque ele não comia. E aí, naquele dia, aquele homem orou e ele sentiu que saiu da filha dele aquele demônio que não deixava ela comer. E naquele momento ele experimentou, realmente existe as trevas. E esse demônio, ele pode ser repreendido no nome de Jesus Cristo. A filha dele tinha bulimia. E então, depois que você tem uma experiência como essa, não tem como você não acreditar que isso é real. A Bíblia, ela não é uma historinha. Ela é a realidade. Ela é verdadeira, a verdade. Por isso você precisa crer em Jesus Cristo. Por isso, Deus veio como Jesus Cristo aqui. Na religião, através da religião você não consegue expulsar Satanás, porque a própria religião é o que chama Satanás. Somente o verdadeiro Deus pode expulsar Satanás. E para fazer essa obra, o próprio Deus desceu como Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, ele habita em nós. Todas as pessoas, elas têm filhos entre um homem e uma mulher. Mas somente Jesus, ele veio através do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ele é Deus e isso é possível. E mesmo depois que ele morreu, ele ressuscitou. E não só isso. Enquanto ele esteve aqui, ele fez
muitos milagres. Ele até ressuscitou um morto. Ele andou sobre as águas. Ele curou qualquer doença. Ele fez a tempestade cessar. Ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Ele transformou água em vinho. Ele fez vários milagres que nenhum ser humano consegue fazer. Porque ele queria provar que ele era Deus. Mas por que Deus veio como ser humano? Para destruir o diabo. E nós estávamos vivendo, idolatrando ao diabo. E esse é o maior pecado para Deus. Nós fomos criados para adorar a Deus. E não estávamos adorando a Ele, mas estávamos adorando ao diabo. E esse era o maior pecado. E através desse pecado, nós recebemos várias maldições. Mas Jesus, Ele perdoou tudo. Ele destruiu o diabo. Ele nos perdoou. Por isso Ele foi crucificado na cruz. Porque naquela cruz Ele fez isso. Isso é o Evangelho. O diabo foi destruído completamente na cruz. Porque todos os nossos pecados foi perdoados através de Jesus Cristo. E esse é o Evangelho. Por isso, um dia antes de Jesus ser crucificado, ele se reúne com seus discípulos. E ele diz: vocês creem em mim, por isso vocês já estão limpos. Ou seja, em vocês não há pecado. Vocês já são filhos de Deus. Vocês não são mais escravos do diabo. Vocês são filhos de Deus. Vocês receberam a vida eterna. E Jesus falou sobre isso várias vezes para eles. Sim. Como nós nos tornamos limpos? Porque nós não somos mais pecadores. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Sabe, não existe uma pessoa que... Você já viu uma pessoa que ela é tão correta, honesta, faz tudo certo, mas nada dá certo na vida dela? Tem pessoas que perguntam se Deus é tão bom e existe, por que existe guerra? Existem essas perguntas. E Deus, ele responde isso dessa forma. Nesse mundo, não existe ninguém que é perfeito. Por quê? Porque no olhar de Deus, todas as pessoas que estão aqui são pecadores, porque todos são descendentes de Adão. Por exemplo, na era da escravidão, se você fosse um pai de 100 filhos, todos os teus filhos iam nascer escravos porque você é um escravo, entende? Igualmente, Adão, ele pecou contra Deus. Então toda a humanidade se tornou pecador, porque toda a humanidade é descendente de Adão. E a Bíblia, ela diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Isso se chama o pecado original. E através do pecado original, todas as pessoas são destruídas. Através desse pecado original, as pessoas sofrem. Até mesmo pessoas que parecem honestas e boas, elas são pecadoras. Essa é a realidade. E o que nós podemos fazer? Precisamos acreditar em Cristo. Qualquer pessoa que acreditar em Jesus Cristo não é mais descendente de Adão, mas se torna filho de Deus. Se ele viver, o destino dele for viver para sempre como descendente de Adão, ele vai sofrer muito. Nós precisamos acreditar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para isso. Como descendente de Adão, todos os nossos pecados, Jesus, ele tomou sobre si e foi crucificado naquela cruz. Para que os nossos pecados fossem perdoados e nós
pudéssemos ser salvos, então não existe mais pecado sobre nós. Mas talvez você pense, não, mas eu fiz algo errado, eu sou tão pecador. Sim, você é. Mas quando Deus olha para você, Ele olha para você com olhos lindos, porque esse é o Evangelho. Ele fala que você está limpo. Ou talvez tem pessoas que falam, mas eu nunca fiz mal para ninguém. Eu nunca pequei. Se você não acredita em Jesus, mesmo que você não fez nada de errado, você continua sendo descendente de Adão e pecador. Você é descendente de Adão e por isso vem maldições sobre a tua vida. Esses somos nós. Por isso o próprio Deus vem como Jesus Cristo por nós. E o Deus, quando nós pensamos na Trindade, nós falamos o Deus Pai mandou o Filho, o seu único Filho. Ele foi crucificado para nos salvar. Basta você acreditar nesse Evangelho e você é limpo. Não, eu sou pecador. Mas Deus olha para você como se fosse limpo. Então não existe mais maldição. Não existe mais sofrimento. Não existe mais problema. Porque essa é a salvação. Esse é o Evangelho. Quando você acreditar nesse Evangelho, as tuas doenças são curadas. Quando você acredita nesse Evangelho, os demônios fogem de você. Nesse momento a tua vida muda. Isso é o Evangelho. E na visão do diabo, independente da pessoa, ele destrói. Ele quer destruir. Independente. Se você está sofrendo psicologicamente, você continua sofrendo. E não é porque essa pessoa é perfeita ou ela é uma pessoa ruim. Não, é porque o diabo está fazendo você sofrer. Os demônios, ele não trabalha em pessoas ruins, não. E deixa as pessoas boas, não. Ele trabalha em todas as pessoas. Mas como está escrito na Bíblia, o Filho de Deus veio para destruir o diabo. Não existe uma religião que pode vencer o diabo, somente Jesus Cristo. Eu tenho a prova. No momento que você acredita em Jesus Cristo, o diabo não tem mais poder sobre a tua vida. Até mesmo pessoas endemoniadas, quando elas chamam o nome de Jesus Cristo, elas são libertas, a vida deles são transformadas, as famílias que estavam quebradas são restauradas. Por quê? Porque os demônios saem desse lugar. Se você estava sofrendo financeiramente, economicamente, as suas finanças, elas são restituídas. Sim, tem pessoas que vão para o inferno sem crer em Jesus Cristo. Mas se você olhar, tem pessoas que elas são bem-sucedidas economicamente, mas se você olhar que não acreditam em Jesus, se você olhar para elas, às vezes elas estão com problema na saúde, às vezes elas estão com problema em casa. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer destruir as famílias, ele quer destruir o país, ele quer destruir o governo. Por isso as pessoas têm conflitos, por isso que as pessoas, elas brigam entre si. Quando você vai nos Estados Unidos ali, você vê que na sede das Nações Unidas, você vê que tem uma imagem que Jesus está em cima de um cavalo e em volta tem uma outra imagem de Satanás. Ele está cheio de armas e Jesus é o único que pode destruir Satanás. Então, quando o país acredita em Jesus Cristo, não há guerra. A Inglaterra e os Estados Unidos, eles nunca perderam uma guerra.
Porque eles eram um país que acreditava em Cristo, então eles tinham vitórias. Eles não perdiam para Satanás. Mas o que nós precisamos prestar atenção aqui é que nós já somos filhos de Deus e limpos. Mas se você ainda tem dúvida, será que sou mesmo? Talvez não pense por si só. Pergunte o que o Espírito Santo está falando para você, o que Deus fala que você é. Porque através do teu pensamento, você só consegue chegar na conclusão de que você é pecador e que você não é filho de Deus ainda. Mas o que a palavra de Deus fala sobre você? Você é limpo, você já está limpo. Você já está limpo. Isso é a verdade. Vocês já acreditam em mim, por isso eu já perdoei vocês e vocês já estão limpos. Ele está dizendo que você está limpo. Creia nisso. Tenha convicção nisso. Isso é a fé. Por isso, conforme você ouve a palavra de Deus, você tem fé. Porque nós congregamos na igreja, somos filhos de Deus. Porque nós não acreditamos que Deus está nos abençoando a nossa vida, ela parece que não mudou. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Então, hoje, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Eu já estou limpo. Romanos 3:24, como está escrito lá, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. E também como está escrito lá em 1 Pedro 1:19. 1 Pedro 1:19 está escrito: mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, Ah, 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus está dizendo que você já está limpo, em você não há pecado. Então, que tipo de vida você deve ter agora? Como está escrito lá em João 15:4, permaneça em mim. O apóstolo Paulo, ele usou 154 vezes em Cristo, em Jesus. Por quê? Em Cristo. Por que ele falava em Cristo? Porque é dentro de Cristo que nós devemos estar. É em Cristo que nós devemos entrar. Lá na época de Noé, choveu 40 dias e 40 noites. Houve um dilúvio. Mas somente a família de Noé, ela foi salva porque eles estavam dentro da arca. Se você está dentro da arca, independente se você é uma pessoa boa ou ruim, você é salvo. O que isso significa? Se você está em Cristo, você está salvo. Se você está fora de Cristo, qualquer pessoa é destruída. Então só existe dois tipos: aquele que está em Cristo ou aquele que não está com Cristo. Aquele que está em Cristo se chama santo. Aquele que não está em Cristo se chama ímpio. Aquele que está em Cristo se chama filho de Deus. Aquele que não está em Cristo se chama escravo do diabo. Em 1 Coríntios 15:22, está escrito que, pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, o pecado entrou através de Adão, mas através de Cristo, todos serão vivificados, todos receberão vida.
Ou você vive dentro da destruição sendo descendente de Adão, ou você vive em Cristo. E nós somos aqueles que vivem em Cristo. O que é acreditar em Jesus Cristo? É aceitar Jesus dentro do teu coração. Apocalipse 3:20, como está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus veio para viver conosco. O diabo, ele quer que você viva com ele, como um escravo, para ir junto com ele para o inferno. Mas no momento que você aceita Jesus, aquele diabo que estava me fazendo de escravo, ele sai. E Jesus, que é o nosso Salvador, vive conosco eternamente. Esse é o Evangelho. Essa é a vida de fé. Se você veio pela primeira vez na igreja, se você ainda não acredita em Jesus, que hoje seja o momento de você tomar essa decisão. 3. No momento que você aceita Jesus, você se torna um com Cristo. Jesus é a videira, nós somos os ramos. O ramo, ele não precisa se esforçar por nada, basta ele estar conectado com a videira, com a árvore. E você precisa acreditar assim. Então a videira é Jesus e nós somos os ramos. Basta nós estarmos conectados com Jesus. Esse ramo precisa estar. E somente quando esse ramo está junto com a videira, ele dá frutos. Por isso Paulo disse em Romanos 6:5. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós estamos conectados com Cristo. Por isso, nós que éramos descendentes de Adão já morreu. Nós ressuscitamos com Cristo. Agora nós somos nova criatura, nova vida. Não existe mais dor, nem sofrimento, nem maldição. Você agora vai viver como um trabalhador para o reino de Deus. Porque o homem original, quando Deus criou ele, era para receber todas as bênçãos de Deus. Por isso, como está escrito em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Eu que fui crucificado com Cristo, ou seja, quem foi crucificado, que está escrito aqui, é eu, descendente de Adão. Mas agora, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque o Espírito Santo agora trabalha dentro de você e essa é a maior bênção que você poderia receber. Antes de Jesus vir, no Antigo Testamento, somente o Espírito Santo estava sobre alguns daqueles homens. Isso já era uma grande bênção. Porém, morar, habitar, se conectar perfeitamente conosco foi só depois de Jesus ter vindo. E por isso Jesus veio para fazer perfeito isso. Por isso Jesus foi crucificado na cruz, para que após isso, todas as pessoas que creem em Jesus, ele possa habitar dentro delas como Espírito Santo. Então, dentro de mim, de você, o Espírito Santo já habita. Por isso está escrito lá
em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são o templo e morada do Espírito Santo? Nós precisamos admitir que o Espírito Santo é real. Que nessa semana você possa desfrutar de que o Espírito Santo está junto com você sempre e que você não é mais o dono da sua vida, mas Jesus Cristo é o dono da sua vida. E quando você acreditar nisso e experimentar isso, você vai ver o quão grande essa bênção está sobre você. Jesus Cristo está com você sempre como Espírito Santo. E nem você não consegue sair disso, sabe? Porque é verdade. Nenhuma teoria pode ser mais forte do que isso. Se você está sofrendo hoje, no momento que você desfruta disso, misteriosamente você vai se sentir bem. Se você tem um problema e você desfruta disso, de que Jesus vive dentro de você, de que o Espírito Santo está com você, você vai ser curado. Porque essa é a vida de fé. Então, sempre estar junto com o Espírito Santo. Essa é a vida de fé. Não viva sozinho. Porque é um engano de Satanás. Jesus é o nosso dono. Espírito Santo, que o Senhor seja o dono da minha vida. A igreja precisa deixar Jesus Cristo ser o dono. Você não consegue ter uma vida de fé sozinha. Isso é um engano. Claro que sozinho você consegue algumas coisinhas, mas sozinho você não consegue alcançar o Japão e nem o mundo. Como sozinho você vai salvar o Japão inteiro? Como sozinho você vai alcançar e evangelizar o mundo inteiro? Isso é impossível. Por isso Deus, Ele criou a igreja. A igreja onde os santos se reúnem. Quando nós lemos, nós vemos que Davi, ele colocou mais de 1000 posicionou mais de 1000 vigias ali dentro da cidade. Para nós, o que significa esses vigias? Não é para vigiar se vai cair bomba no Japão. As palavras que estão escritas no Antigo Testamento, elas são sempre se referindo a Jesus Cristo. Cada discípulo que se levanta no nome de Jesus para repreender Satanás é um vigia. Cada um de vocês é uma base. Então nós precisamos levantar muitas bases. Por isso hoje eu vou nomear novos diáconos. Nós vamos nomear até a Igreja Missionária Evangélica poder alcançar mais de 1000 diáconos. Então o Japão será alcançado com o Evangelho. Todos vocês que se tornarão diáconos e diaconisas, que vocês possam tomar posse de que cada um de vocês é uma base. Uma base que vai evangelizar o Japão e o mundo. Nesse momento, o diabo fugirá de você. Eu gostaria de pedir que vocês pudessem estar orando. Hoje eu vou para a Nigéria. Vou ficar lá por 2 semanas. Se não existisse nenhum santo aqui na igreja do Japão, eu não ia para a Nigéria. Certo? Porque não tem pé nem cabeça eu fazer uma coisa dessa. Ir até a Nigéria, alcançar vidas, sendo que não alcancei no Japão. A evangelização, ela não é algo que você faz sozinha. Ela é algo que você precisa de uma equipe. É algo que você precisa de um exército. Por isso vocês são o exército. E eu sei que vocês não vão comigo, mas que vocês possam ir comigo em oração.
A Nigéria é um dos países maiores região ali da África. E a Nigéria, ela tem 50% de cristãos e a outra metade é tudo islâmico. Infelizmente, os islâmicos é que estão comandando o governo. Se os cristãos estivessem governando a Nigéria, com certeza seria outro país. Por isso, essa viagem para a Nigéria, ela vai ser uma viagem muito importante. E em março eu estarei indo para a Índia. A Igreja Missionária Evangélica, eu falei que nós vamos para a Índia, para a África, para o Brasil. Nós vamos alcançar esses países grandes. E isso é uma guerra, isso é um jogo, então eu não posso ir sozinho. Eu preciso da oração de vocês. Eu quero evangelizar junto com vocês, amém? Que vocês possam permanecer aqui com oração. Que vocês possam mandar mísseis de oração aonde eu estiver. Vamos orar. Deus Pai, muito obrigado. Jesus, que é a videira, disse que nós somos os ramos. Se nós permanecemos somente em Cristo, se nós estivermos somente conectados com Cristo, o Senhor nos abençoará abundantemente. Que nós possamos, Senhor, estar dentro dessa promessa de mistério que o Senhor nos deu e que nós possamos, cada um de nós, experimentarmos essas bênçãos. Que cada um que será nomeado hoje como diácono e diaconisa possa entender que são uma base para a guerra espiritual. Que nessa semana, através de todas as orações dos irmãos, que nós possamos fazer uma bela evangelização na Nigéria. Em nome de Jesus, amém.